Meus irmãos, aproveitando que estamos de pé, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ver os versos de 46 até o 52. Marcos, capítulo de número 10, do 46 até o 52. Você que trouxe a sua Bíblia, a minha edição revista e corrigida, provavelmente alguém tenha uma versão diferente, mas a palavra é a mesma. E diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podem tomar assento, irmãos. Acabamos de ler aqui sobre uma história que todos nós conhecemos muito bem. E a gente percebe, irmãos, eu quero antes de falar sobre o cego de Jericó, que está registrado tanto em Mateus como em Lucas, e também aqui onde lemos, que é em Marcos, um pensamento que na verdade não é meu, mas que certa vez eu ouvi do pastor Marcos Cardoso, e eu fiz questão de escrever um pensamento que tem tudo a ver comigo e com aquilo que vamos meditar esta noite. E o pensamento que o pastor Marcos Cardoso trouxe uma vez é este: a impressão dos fatos adversos em minha vida não pode ser maior que a minha expectativa na intervenção divina, porque eu tenho que estar sempre à espera de um milagre. Eu vou repetir: a impressão dos fatos adversos na minha vida, aquilo que está aparecendo diante de mim, que está me colocando contra a parede, que está, às vezes, como diz a irmã Jaquiliane, abrindo o chão para nos engolir. A impressão dos fatos adversos em minha vida, elas não podem ser maiores do que a expectativa da intervenção divina. O Senhor está sempre atento às nossas necessidades. Ele sabe exatamente quais são as minhas deficiências, quais são as minhas aspirações, e o plano dele na nossa vida é perfeito, né? Quando a gente olha para os 4 evangelhos, que a gente os chama de evangelhos sinóticos, nós percebemos que uma das marcas no ministério de Jesus, enquanto esteve na terra, foi na realização de muitos milagres. João chega a dizer que se fosse escrever todos os milagres operados por Jesus, todos os livros seriam insuficientes, não dariam conta, como diz o bom mineiro, né? Não ia dar conta de colocar tudo que o Senhor Jesus fizera. Agora, o que é milagre? Não é? Milagre, irmãos, é um acontecimento extraordinário. Milagre é isto, né? Milagre é porque não dá para a gente explicar cientificamente. Hoje,
a gente vive muito preso por conta de narrativas que constroem. Mas isso a ciência não diz. E hoje a gente fica muito atrelado, querendo que a ciência nos explique alguma coisa. Agora, deixa eu dizer àqueles que estão tão acostumados com esta frase, eu quero dizer: milagre existe, milagre é uma realidade, é um acontecimento extraordinário e a ciência não consegue explicar. Agora, que ele existe, existe. Eu estou aqui porque sou um milagre. Você está aqui porque você é um milagre. O Senhor, Ele tem contemplado a nossa vida e tem colocado diante de nós milagres. Quantas e quantas vezes nós olhamos e dizemos: não vai dar jeito, não tem saída, mas aí de uma forma sobrenatural, de uma forma inexplicável, o Senhor começa a abrir portas aonde elas nem existem. E aí você olha e diz: só pode ser Deus, só pode ser Deus. Hoje nós saímos da escola bíblica dominical e foi bem rápido, não é, João? A gente cumprimentou rapidinho e fomos para Hortolândia. Nós temos um casal ali da sede que vieram de Minas e chegaram e disseram: Deus, nós queremos montar uma parceria contigo, nós queremos abrir uma sociedade contigo. Agora o Senhor vai ser o sócio majoritário, nós apenas iremos aqui administrar esta sociedade que faremos contigo. E eles montaram uma empresa de pão de queijo. E olha, irmãos, Deus, mesmo nesta crise que está aí já durando mais de 1 ano e meio, Deus abriu tantas portas para eles, mas tantas portas, que eles não estão dando conta. Eles estão assim, trabalhando muito, contratando funcionários, e aí eles já tinham falado comigo, antes de vir para cá, que agora, no dia 25, hoje, eles estariam completando 3 anos que abriram o CNPJ, que conseguiram, né, ter o seu cadastro nacional de pessoa jurídica, e queriam agradecer a Deus, principalmente porque neste ano de pandemia, Deus deu a eles a oportunidade de comprar um terreno num condomínio empresarial, de construir um galpão, uma planta bonita, linda, assim, moderna, muito bem organizada. E aí a gente fica olhando aquilo e diz: não, só pode ser Deus, só pode ser Deus. E nós fomos lá agradecer a Deus com eles, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, como também chorar com os que choram, né? E estávamos lá então agradecendo a Deus. E o pão de queijo, eu não estou ganhando, não, na verdade eu ganhei, irmãos, eu ganhei 2 baldinhos de pão de queijo, mas não é por isso que eu vou fazer o merchandising para eles não, viu? Porque nem precisa, mas o pão de queijo chama pão de queijo Vitória, e quando eles olham, diz a vitória que vem de cima, não é? E é muito gostoso o pão de queijo que eles fazem. E olha, agora com esse negócio de air fryer, não é tão prático, a gente põe ali e rapidinho fica pronto. Eu não sei como a gente conseguiu viver tanto tempo sem usar esse utensílio doméstico, né, que tem sido uma bênção, né? É muito prático, a gente põe ali e rapidinho está pronto. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa, nosso Deus, Ele faz coisas incríveis, coisas sobrenaturais. E Bartimeu, como nós lemos aqui, ele era um dos cegos, porque haviam muitos, ele era um dos cegos que se assentavam ali à beira do caminho da cidade de Jericó para mendigar, para pedir esmola. E a gente percebe, alguns historiadores, né, comentam, porque um dos evangelhos diz entrando, outros dizem saindo de Jericó. Na verdade, existe a Jericó velha e a nova, e depende do ângulo que você estiver olhando, né? Se eu estiver aqui, eu vejo ele saindo; se eu estiver aqui, né, eu vejo ele entrando, ou vice-versa. Então, depende do ângulo que a gente está. O importante é que este cego, como outros, estava ali assentado à beira do caminho. E a sua rotina era uma rotina muito complicada, era exaustiva. Ele era cego e, por conta disso, mendigava e estava ali todos os dias, esperando
a passagem de pessoas, não é? Os passantes que, com coração generoso, dava a ele uma ajuda. Então, nós, quando olhamos aqui para o verso 46, que é o primeiro que nós lemos, depois foram para Jericó. Irmãos, Jericó é um lugar de pessoas comuns. Jericó é um lugar como a Vila Nova, Jericó é um lugar como Campinas, como Vinhedo, onde eu moro. Jericó é um lugar de pessoas comuns, né? E ali naquele lugar, em Jericó, passavam crianças, passavam jovens, passavam adultos, passavam famílias, passavam pessoas sozinhas, e todas elas passavam por ali, e aquele cego, junto com outros demais cegos, ficavam por ali, aproveitando a passagem das pessoas comuns, porque Jericó também é uma cidade comum, e com certeza, de forma até acanhada, talvez constrangido, estendia a mão ou dizia, como a gente vê hoje pelas ruas: por favor, o senhor pode me dar uma ajuda? Por favor, o senhor tem alguma coisa para me ajudar? E pensa no constrangimento deste homem, não é? E lá está um homem cego, e este homem cego, ele toma uma decisão, e a decisão, irmãos, é ficar à beira do caminho parado. Ele tem uma deficiência e ele não consegue acompanhar os transeuntes, ele não consegue, ele até por isso precisaria de alguém para ajudá-lo, então ele toma uma decisão, ficar assentado à beira do caminho. Infelizmente, muitos de nós, hoje não temos nos apercebido, mas estamos inclusive aproveitando a pandemia, usando como muleta a pandemia, e estamos entrando numa cegueira espiritual, nós estamos perdendo a visão espiritual, e infelizmente muitos de nós estamos fazendo uma opção equivocada, nós estamos sentados à beira do caminho, nós estamos parados, nós não conseguimos caminhar mais com a multidão, e isso é muito complicado, irmãos. Todos nós aqui, desde o primeiro dia da pandemia, quando eu digo aqui, eu estou me referindo à nossa igreja aqui em Campinas, o nosso presidente sempre teve o cuidado de seguir rigorosamente todos os protocolos sanitários. E, ao chegarmos aqui, a nossa temperatura é medida, eles colocam álcool em gel na nossa mão, todos nós ficamos aqui com a máscara, não é? Só na hora de falar, porque é muito complicado. O pastor Wesley consegue falar de máscara, mas ele fala e dá falta de ar em mim, quando ele está falando, né? Eu é que fico com falta de ar, mas a gente tira na hora de falar, até porque a gente está longe de vocês, e vocês estão com a máscara, então a gente segue rigorosamente todos os protocolos, e pasmem, ainda existem muitas pessoas, e a irmã Tilza, ela toma o cuidado de pegar ali a nossa relação de membros, e ligar para aqueles que há muitos anos, mais de meses, né, de mais de ano, 14, 15 meses, não aparecem, e a gente respeita, a gente sabe, não, olha, é a pandemia, não é? A pandemia realmente fez com que a gente... Mas, irmãos, a gente não parou de tudo, a gente continua indo no banco, a gente continua indo no supermercado, a gente continua indo no açougue, na farmácia, e o mesmo Deus que te guarda no momento que você vai para o supermercado, é o mesmo Deus que vai te guardar para você vir aqui, para estar aqui, porque, irmãos, é tão gostoso estarmos aqui juntos, é tão bom a gente estar aqui, a gente se sente revigorado, a gente se sente fortalecido. É óbvio, domingo de manhã, João, tem hora que a gente olha assim para a cama, a hora que o relógio desperta, a gente fala, mas hoje é domingo, eu acho que eu vou ficar mais 5 minutos, eu vou ficar mais 10, aí eu vou aproveitar para descansar. Eu conheço uma irmã que ela, não, domingo eu aproveito para lavar toda a roupa, né?
irmãos, inventaram uma máquina que você joga a roupa lá e deixa ela virar, ela lava para você, não é? Mas a gente acaba arrumando tanta desculpa, e isto sem querer, a gente acaba sendo, infelizmente, levado a uma situação de conformismo, de comodismo, e daqui a pouco a gente então perde até o caminho do templo, a gente já não consegue mais vir, e aí a gente olha e diz, não, eu vou ficar aqui em casa, e ainda transmite pela internet. Por falar em internet, graças a Deus, nós conseguimos restabelecer nossa conexão, haviam tirado as linhas que tínhamos, e aí até chegar a nova demorou um pouco, mas graças a Deus, hoje pela manhã, né, João, já tivemos a transmissão normal, o Fábio também já está bom, coitado Fábio, sofreu muito essa semana, vai ter que voltar no médico semana que vem, mas já está aqui e está mandando o sinal para muita gente. Eu não sei nem quantas pessoas estão nos acompanhando neste momento de maneira online. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui também está aí na sua casa, o mesmo Deus que fala conosco aqui, fala com você aí. Agora, nada se compara a estarmos aqui presente, a estarmos aqui. Olha, irmãos, outro dia eu estava lendo um negócio que eu achei até interessante, não é? A gente hoje quer tudo de maneira digital. Não, eu acompanho o culto online, não é? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, agora tem muitos programas nas TVs, principalmente na TV paga, né? Alguns canais que ensinam fazer comida. Você, então, tem muitos canais lá que ensinam a fazer doce, fazer salgados, fazer comida. Na hora de fome, na hora que você estiver bem com fome, liga lá a TV e fica assistindo a pessoa ensinar você a fazer receita e ver se a fome vai passar. Não é? Não tem jeito, não é? Você pode aprender fazer uma receita assistindo um programa que é específico para isso. Agora, a sua fome não passa enquanto você não comer. Você tem que estar perto do prato de comida. E aqui é onde o Senhor ordena a bênção e a vida. Então, vale a pena nós estarmos aqui. É tão bom a gente estar aqui, olhando um para o outro, e mesmo que ainda com as máscaras. Falar em máscaras, ontem nós fomos na casa do Tomás, da Cristina, e tínhamos outras pessoas, e a hora que nós fomos embora, a Marisa falou assim para mim, eu acho que o remédio está fazendo mal para mim, ela está tomando muito remédio. Eu comecei a olhar as pessoas sem máscaras e fiquei olhando, será que é ela mesmo? Será que é essa? Não é? Porque quando a gente vê sem, a gente até estranha, porque há mais de ano a gente só olha e vê as pessoas com máscara, mas, irmãos, nós precisamos, de uma vez por todas, entender, olha, vale a pena estarmos juntos, vale a pena a gente seguir o modelo da igreja primitiva. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, eles estavam sempre juntos, no templo, nas casas, no partir do pão, nas orações, ou seja, eles começaram e deixaram para nós um modelo que realmente me agrada, é um modelo que realmente é muito gostoso e salutar. Até a irmã Áurea, que tem problema no joelho, e ela diz, olha, o meu joelho, mas esses dias nós oramos, não foi, pastor Wesley? Acabou aqui um culto de terça-feira, falou, ora pelo meu joelho, porque eu não posso, só por conta do joelho, agora arrumar uma desculpa e ficar em casa. E aí, hoje de manhã, ela disse, pastor, estou vindo aqui sempre, e ela lembrou inclusive um hino, de joelho é melhor, não é? De joelho é melhor. Então, nós, irmãos, precisamos acabar com essa história de querer ser mais um filho de Timeu, porque Bar significa filho, Bartimeu é filho de Timeu, e esse Bartimeu, ele acabou tendo, porque quando a gente olha, ele acabou tendo, infelizmente, assimilado uma rotina de ficar assentado à beira do caminho pedindo esmola. Ele disse, olha, eu vou me conformar com isso. Dizem que pode ser lenda, não tem comprovação histórica, mas dizem que Timeu, seu pai, era um oficial do exército de Israel e acabou
tendo os olhos perfurados, né? Ele foi morto e o filho, que é Bartimeu, os olhos perfurados, por isso que ele ficou cego. Outros dizem que ele era cego de nascença. Não, para nós não faz a menor diferença, não é? O certo é que ele estava ali numa situação deplorável, cego e mendigo, assentado à beira do caminho, a pedir esmola. Irmãos, infelizmente, aqueles que se conformam com a situação, que acaba assimilando e dizendo, olha, não tem jeito mesmo, é assim, vai ter que ser assim, e então vai passar a vida toda assentado à beira do caminho e pedindo esmola, vivendo daquilo que dão para ele, apenas, né? Apenas vivendo de esmola. E naquela época, inclusive, o governo dava às pessoas que tinham deficiência física ou que tinham uma necessidade premente e não tinha condição de prestar trabalho, de viver com o seu salário, o governo, inclusive, dava a eles uma capa. A capa era uma espécie de credencial que lhe autorizava a ficar pedindo aos demais. Hoje a gente vê algumas pessoas pela rua que anda com um cartão da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, né, da cidade, autorizado a pedir, e ele às vezes é ligado a alguma instituição de caridade, e ele tem lá uma autorização para pedir. Naquela época, a autorização era uma capa, então ele assumiu aquela capa, ele tinha uma autorização, né? Ele tinha uma dificuldade, uma deficiência, uma certa limitação, e ele colocou na cabeça, olha, eu sou digno de ser ajudado, eu sou digno de receber esmolas, eu estou aqui porque eu preciso e não tem outra saída para mim, não é? E aí estava ele sempre à beira do caminho, esperando alguém ou algo, não é? Nem todos davam, e é esse o grande problema, nem todos se sensibilizam, e ele ficava lá à beira do caminho esperando alguém ou algo, alguém trazia algo, outros infelizmente olhavam e diziam, olha, não tenho também, não é? E como acontecera com os nossos irmãos quando chegaram para a oração, né, que aquele paralítico pediu esmola para eles, né, e aí eles disseram, olha bem para nós, né, e aí acho que até tiraram o bolso assim para fora, igual o meu, né, não temos nada, né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas ainda bem que os dois tinham algo muito mais valioso que prata e ouro, né? Eles disseram, olha, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda, não é? E aquele paralítico se levantou e começou a andar, não é? Mas nem sempre você encontra Pedro e João no meio do caminho. Na maioria das vezes você encontra alguém que vai olhar e dizer, olha, eu também não tenho, né? Ou eu tenho só o suficiente para mim. Irmãos, quem está à beira do caminho, ele não pode acompanhar ninguém, ele somente ouve o barulho das pessoas que estão passando por ali. Por que ele ouve? Porque ele era cego, mas ele não era surdo, né? Ele ouvia, e estava ali ouvindo sempre o burburinho, o barulho das pessoas que passavam pelo caminho. Quem sabe ele à beira daquele caminho pensava, hoje é mais um dia aqui sentado, mais um dia aqui pedindo esmola, mais um dia aqui chorando, mais um dia aqui sofrendo, mais um dia aqui clamando, mais um dia aqui dependendo dos outros. Pensa que é fácil isso, irmãos? Olha que rotina cruel que ele acaba assimilando, né? Uma rotina exaustiva. Mais um dia eu estou aqui dependendo dos outros. E nem sempre consegue. Quantas vezes a gente até vem para cá, vem para o templo, e a gente chega aqui e é mais um culto, é apenas mais um louvor, é apenas mais uma pregação, é apenas mais uma oferta que a gente traz para a casa do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, assim como Bartimeu estava à espera do milagre, eu e você também, nesta noite, se estivermos à espera de um milagre, eu posso te garantir, hoje é o dia que Deus escolheu, que Deus reservou para dar um basta nessa sua história.
Hoje é o dia que Deus resolveu mudar a sua história. Ele quer te tirar do lugar comum e te colocar no lugar extraordinário. O Senhor quer mostrar para você que Ele ainda é o mesmo, que Ele ainda opera milagres, que Ele ainda faz coisas que a ciência não consegue explicar. Ele consegue, irmãos, mexer com o coração mais endurecido possível. Quem sabe você está dizendo: Deus, olha aqui a minha situação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas as minhas condições econômicas, financeiras não me permite. Mas deixa eu te dizer, você pode estar hoje à beira do caminho, mas o Senhor está passando por aqui, e você tem a oportunidade de ter esse encontro com Ele, e ao ter encontro com o Senhor Jesus, Ele é especialista em mudar histórias. Ele muda histórias. Agora, Bartimeu, irmãos, ele toma 6 atitudes que faz o milagre acontecer na vida dele. Uma vez eu me lembro, tinha uma propaganda que dizia assim: olha, tome uma atitude que alimenta. Lembram disso? Tomem Danap. Eu sou bom de propaganda, eu gosto mais da propaganda do que do programa. E essa propaganda existiu, não vi mais, acho que nem sei se tem Danap ainda, mas era uma propaganda: tome uma atitude que alimenta, tome Danap. E Bartimeu, ele pôde ver o milagre acontecer. Ele estava ali à espera do milagre, pastor Euclides, mas para que o milagre acontecesse, Bartimeu, ele tomou pelo menos 6 atitudes. A primeira atitude está no verso 47. Olha o que diz o verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ele estava à beira do caminho, mas graças a Deus, ele pôde ouvir. E quando ele ouviu um barulho diferente, porque o cego, ao perder a visão, ele aguça outros sentidos. Ele passa a ter uma percepção muito maior no ouvido, no olfato, no tato, não é? Eles têm aguçados os outros sentidos, e ele agora não via, mas ele era bom de ouvido, pastor Luciano, e aí ele ouve o barulho da multidão todos os dias, mas naquele momento, o barulho era um barulho diferente. Era Jesus que estava passando com os seus discípulos e uma grande multidão que o acompanhava. E quando ele ouve que é Jesus, então, irmãos, aquele cego, eu acredito, começa a ter, inclusive, pastor Marcos, o coração dele batendo mais acelerado, porque ele está agora ouvindo um barulho diferente. Quem sabe ele pergunta: que barulho é esse? Quem está passando? O que é que está acontecendo? Parece que tem alguém importante passando por aí, e alguém, quem sabe, diz para ele: irmão, é Jesus de Nazaré. E quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, então, irmãos, ele se alegra, ele começa a pensar: olha, quem sabe hoje chegou a minha oportunidade. Bartimeu, irmãos, ele podia ter feito da sua cegueira uma muralha, uma barreira. E se ele construísse uma muralha, uma barreira, independe de quem passasse por ali. Jesus de Nazaré, se ele tivesse construído uma barreira, era apenas mais uma pessoa que estaria passando por ali. Mas ele não usa a sua cegueira para construir uma muralha, para construir uma barreira. Ele ainda está acessível, ele sabe que está numa situação complicada, é um mendigo, ele não enxerga, não consegue trabalhar, vive pedindo esmola, vive da ajuda dos outros, mas quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, então nós percebemos que ele, quem sabe diz assim: eu, graças a Deus, não construí uma barreira. Este nome me diz alguma coisa. Eu já ouvi falar deste nome. Este nome traz a mim uma lembrança, uma recordação interessante. 2, irmãos, Bartimeu descobriu uma coisa que nós também podemos descobrir. Bartimeu, quando ouve que era Jesus de Nazaré, ele descobriu que nem tudo está acabado.
Bartimeu descobriu que nem tudo está perdido. Olha que coisa interessante. Bartimeu, ele ouviu, existe algo, irmãos, na vida que funciona. Podem ter certeza, eu posso até não ver, mas eu ouço, eu posso ouvir. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos, irmãos, ter todos os sentidos, mas pelo menos nesta noite, abra o teu coração e diga: Deus, me ajude a ouvir a tua voz. Ajuda-me, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: não foque naquilo que você não tem, ou naquilo que você perdeu, mas nesta noite, comece a ouvir: Jesus está aqui, o Senhor se faz presente em nosso meio, e esta é a oportunidade que eu e você temos para que Ele mude a nossa história, para que Ele mude a nossa vida. A maioria dos milagres, irmãos, sempre aconteceu numa parceria. Nós ouvimos hoje, nós tínhamos um profeta que tinha uma necessidade, e uma senhora também necessitada, mas que tinha alguma coisa. E os dois fizeram uma parceria, não é? Ouvimos hoje, ouvimos também no domingo passado, não é, João? Então o profeta chega, porque Deus falou para ele: ó, vai lá que uma viúva vai te sustentar. E quem sabe ele pensou, né, uma viúva rica, que bênção, né? Então eu agora vou ter um sustento. Mas, coitado, né, a viúva era pobre, e quando ele chega e pede para ela água, e ela... vai lá, quem sabe, para pegar água, e ele diz: olha, você não tem nada em casa? Eu tenho ali um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha na panela, mas eu vou fazer lá um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer, e é tudo que temos, e vamos aguardar a morte. Mas olha, eles fizeram uma parceria interessante. O profeta, inspirado por Deus, testou aquela mulher, e disse assim para ela: então vamos fazer o seguinte, vai lá e faz do jeito que você falou, vai lá e prepara o bolo, pega aquela farinha, pega aquele azeite e faz, só que faz primeiro para mim, faz primeiro para mim. Às vezes, irmãos, nós ouvimos algumas propostas que aparentemente são indecentes, incoerentes, inconsequentes, mas eu só tenho isso, agora eu vou fazer, e primeiro para Ele. Se Deus está falando, ouça, ouça. Deus não erra, Deus não erra, Deus sempre tem o melhor. E do jeito que o profeta falou com ela, ela, quem sabe, disse: não, eu quero fazer esta parceria, eu vou lá fazer o bolo, e vou trazer primeiro para o Senhor. E aí ela foi lá e fez, irmã, aquele bolo que a senhora sabe fazer, e que os jovens comem aqui de sábado à tarde, não é? Aquele bolo gostoso. E aí então, a hora que ela traz o bolo, ele come aquele bolo, não é? E aí ele olha e diz: olha, eu vou dizer uma coisa, agora a farinha não vai acabar, e nem o azeite vai faltar na sua botija, viu? Fica tranquila, porque nós fizemos uma parceria, você ouviu aquilo que Deus trouxe de proposta para você, e nesta oportunidade você atendeu a proposta de Deus, e então saiba, você agora vai ter farinha e azeite na sua botija, não apenas para você e seu filho, mas para a sua casa, não é? E ainda o João disse: olha, se eu morasse perto daquela viúva, até eu iria lá para filar boia na casa dela, não é? Então, olha como Deus faz. Agora, nós precisamos entender que Deus ainda continua querendo fazer essas parcerias. Eu acabei de dizer dos nossos irmãos aqui de Hortolândia, eles disseram: Deus, nós queremos
queremos fazer uma parceria contigo, nós queremos uma sociedade onde o Senhor é o sócio majoritário, nós vamos apenas ser mordomo, nós vamos apenas administrar aqui, mas a crise está aí, todo mundo está dizendo, é recessão, é isso, é aquilo, mas irmãos, parceria com Deus é inquestionável, é imbatível. Saiba que Deus, Ele consegue fazer do nada tudo, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. E aí então, Bartimeu, ele acaba percebendo que aquele era um dia diferente. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, e sabe o que aconteceu? Bartimeu, ele não perdeu, ele não desprezou aquele momento. Deixa eu dizer a você que está aqui, a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, não despreze o momento que Deus está te proporcionando. Não despreze o momento. Você, quem sabe, muitas vezes, você, a gente vem para o culto, mas a gente não está nem aí para o culto, não é? A gente vem e está aqui apenas de corpo presente, mas a gente já está pensando, amanhã, segunda-feira, eu vou ter que levantar às 4h30, eu tenho que pegar o ônibus às 5, eu vou ter que falar com não sei quem, eu tenho que ir no banco acertar um negócio. Deixa eu te dizer, se desliga dessas coisas agora, aproveita este momento que você está na presença do Senhor, aproveite, não despreze o momento que Deus está nos concedendo de estarmos em volta à mesa dele, na sua presença, para ouvir aquilo que ele tem para nos falar. Bartimeu, ele não desprezou aquele momento. E aí, se a primeira atitude dele foi ouvir que era Jesus de Nazaré, a Bíblia diz, ouvindo, ele ficou ouvindo, não é? Que era Jesus de Nazaré. A sua segunda atitude ainda continua no verso de número 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele fez o quê? Começou a clamar, ele começou a gritar. Irmãos, ninguém pede esmola gritando, oh, me ajude aí. A esmola a gente pede baixinho, né? Constrangido, por favor, senhor, me arruma uma esmolinha, o senhor me arruma uma ajuda aí, não é? A esmola a gente faz isso. Agora, quem precisa de um milagre e sabe que ouviu que é Jesus de Nazaré que está passando, e se é Jesus de Nazaré que está passando, ele não precisa pedir esmola para ele. Para ele, a história é diferente. Para Jesus de Nazaré, eu não peço esmola. Para Jesus de Nazaré, eu peço o milagre. E então, se é Jesus de Nazaré que está passando, a história muda. Então você não vai pedir a ele esmola, você vai pedir a ele um milagre. E ele estava ali à espera de um milagre. E quem está à espera do milagre, irmãos, diferente de quem pede esmola, que pede constrangido, que pede baixinho, quem precisa de um milagre, ele não tem medo de se expor, ele grita, ele insiste, ele fala alto, ele quer chamar a atenção do Senhor, porque só ele sabe o problema, o constrangimento que a vida lhe tem causado a ter que pedir esmola. E quando ele ouve, pastor Euclides, que é Jesus de Nazaré, então ele não tem dúvida, ele diz, esse homem tem feito grandes milagres, esse homem tem feito maravilhas por onde passa, eu tenho ouvido as histórias que trazem, eu tenho escutado aquilo que ele já tem feito, este é o meu momento, eu não vou desprezar este momento, eu vou aproveitar. E aí então ele começa a gritar. Segunda atitude, então, ele começa a gritar. Mas ele não para aí. A sua terceira atitude ainda está no verso de número 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, filho de Davi
é um título messiânico. É um título messiânico. Ele estava ali naquele momento sabendo que quem estava passando por ali não era qualquer um, não era mais um transeunte, não era mais um passante pelo caminho. Este era Jesus, filho de Davi, o Messias que eles estavam aguardando. E exatamente por isso ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quem quer um milagre, não se importa o que vão pensar dele. Porque muitas vezes a gente, mas o que vão falar de mim, o que vão pensar? E aí, irmãos, quem precisa de milagre, não está nem aí para o que os outros vão pensar de você. Quem quer um milagre, não se importa com quem está do seu lado. Ah, mas eu vou dar um grito aqui, eu vou... Não se importe com quem está do seu lado. Quem precisa do milagre é você. Quem está sentindo uma necessidade é você. Então, deixe para lá quem está do seu lado. Não se importe com quem está do seu lado. Quem quer um milagre, ele faz algo diferente. Quem precisa de um milagre, ele tem coragem de quebrar o silêncio. Irmãos, ninguém está adorando, mas se você precisa de um milagre, adore ao Senhor. Ninguém está levantando a mão, mas se você precisa de um milagre, levante uma, levante as duas e diga: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso da sua intervenção, eu preciso de algo extraordinário, eu preciso de alguma coisa que a ciência não vai explicar, mas eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para operar na minha vida, e quando me perguntarem o que é isto, eu vou dizer com a boca cheia: foi Deus que fez isto, e é coisa maravilhosa demais. Irmãos, ninguém está clamando? Clame. Ninguém está crendo? Creia. Ninguém recebe, mas você vai receber. Você está ouvindo que Jesus está entre nós. Ele é o Senhor Jesus, filho de Davi, o Messias que veio e que pagou um preço para que nós estivéssemos aqui e pudéssemos crer que Ele é o Senhor absoluto de toda e qualquer situação. Muitas vezes, irmãos, Deus quer que eu e você clamemos de uma forma diferente. Muitas vezes Deus quer que eu e você clamemos de uma forma diferente. Eu quero te incentivar. Dê um glória a Deus que você nunca deu na vida antes. Dê um aleluia que você nunca deu antes. Eu sei que às vezes a gente fica retraído, mas olha, quem precisa de um milagre, ele não tem vergonha de se expor, ele dá um glória a Deus, e se olharem do seu lado e disserem: olha, ele acha que está ficando maluco. Irmãos, maluco é quem não aproveita o momento e perde a oportunidade de receber o milagre que tanto ele espera. Portanto, adore ao Senhor nesta noite como você nunca fez. Quarta atitude de Bartimeu, aí já está no verso de número 48. Olha o que diz o verso 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto, irmãos, ele estava calado, ninguém disse nada para ele. Enquanto ele estava calado, João, ele passou indiferente. Ninguém nunca disse absolutamente nada para ele. Enquanto você está em silêncio, até o seu inimigo acaba sendo o seu amigo. Até o seu inimigo fica sendo o seu amigo, porque você está em silêncio. Enquanto você leva a sua vida do jeito que está, ninguém fala absolutamente nada. Mas, irmãos, quando a gente olha para a história aqui do cego Bartimeu, a gente, ao ler o verso 48,
quando ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz no 48, e muitos o repreendiam. Ou seja, é só ele tomar uma atitude, é só ele conscientizar-se de que aquele é o momento dele, que aquela é a oportunidade ímpar que ele tem na vida, que a oposição começa a se levantar. Mas na nossa vida, assim como foi na vida do cego Bartimeu, a oposição, irmãos, que eu e você estamos enfrentando, ela tem que servir para nós de combustível para a gente ir mais longe. Não se importe com a oposição, não se importe com aqueles que estão dizendo: não vai dar, não é possível, o médico já disse que não tem jeito, e não tem isso e não tem aquilo. Esqueça o que te disseram até agora. A oposição que estão fazendo tem apenas que servir de combustível para que você vá mais longe. Esta oposição que hoje você está enfrentando, com certeza, ela vai te fazer como Bartimeu, quando estavam ali tentando fazer com que ele se calasse, teve na vida dele um efeito contrário. Não, para de gritar, meu amigo, para de gritar. Que feio você ficar gritando. Você perdeu a compostura, você está aqui num ambiente público, você fica gritando aí desesperado, e aí quem sabe ele está aqui dentro pensando: é o meu momento, é o meu dia, é Jesus de Nazaré que está passando, é o filho de Davi que está passando, não grite. E quando dizia não grite, aí é que ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a quinta atitude dele, irmãos, olha que coisa linda, aí está no verso 49, e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, a você que nos acompanha pelo canal no YouTube. Jesus nunca me deixou sem resposta. Jesus nunca vai deixar nenhum de nós sem resposta. Se você clama, Ele para te ouvir. Ele para te ouvir. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E alguém chega para ele e diz assim: olha, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Por empatia, irmãos, vamos entrar um pouquinho apenas na vida desse cego. Vamos tentar viver por alguns segundos a vida deste cego. Sentado à beira do caminho, todos os dias, irmã Cida, pedindo esmola, mendigando. De repente, ele ouve que é Jesus de Nazaré que está passando, e ele diz: chegou o meu dia, chegou a minha oportunidade. Para ele não é esmola, ele não dá esmola, ele opera milagres, Então eu vou aproveitar a minha oportunidade. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava mais alto. E quando ele grita mais alto, Jesus para. Quando Jesus para, quem sabe ele ouve passos chegando, se aproximando dele, e diz para ele assim: ele ouviu o seu grito, ele ouviu o seu clamor. Ele parou. Ele estava passando, mas ele parou ao ouvir o seu grito. Ele ouviu quando você clamou. E olha, ele não deixa ninguém sem resposta. Levanta-te, tem bom ânimo, ele te chamou. Vai lá que ele te chamou. Irmãos, olha que coisa interessante. Clame que a resposta já está a caminho, viu?
clame que a resposta já está a caminho. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Eu não sei o que é que você está precisando. Eu não sei o que você tem falado com o Senhor pelas madrugadas. Eu não sei quais têm sido as suas petições, quais são as suas orações, mas nesta madrugada eu estava preparando e falando com Deus, e o Senhor me autorizou a dizer a você que está aqui, que hoje Ele reservou para trazer e colocar na sua mão o seu milagre, aquilo que você está esperando, aquilo que você tem falado com Ele, a resposta está a caminho. Você que está à espera de um milagre, o Senhor me autoriza a te dizer, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele tem recolhido em salvas de ouro as tuas lágrimas, as tuas orações, e nesta noite Ele tem dado ordens aos seus anjos para que tragam a resposta para as suas inquietações. A sexta atitude, irmãos, está no verso 50, e ele, lançando de si a capa, ou a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando Jesus ouve, quando Jesus chama, a minha mãe diz assim, ó, é tiro e queda, é tiro e queda. Quando Jesus chama, quando Jesus ouve e chama, não erra, não erra, é bala de prata, é bala de prata. Quando chegaram e disseram, olha, o mestre ouviu você, ele parou e te chamou. Tomás, sabe o que ele fez naquela hora? Ele creu, ele disse, chegou o meu dia. Eu estava à espera do milagre e o milagre chegou. E quando disseram para ele, olha, o mestre está te chamando, levanta-te, tem bom ânimo. Sabe o que ele fez? Isso aqui, ó. Ele tirou a capa. Até hoje, eu precisei disso aqui para pedir esmola. Mas hoje Jesus passou bem na minha frente. Eu aproveitei a minha oportunidade. Eu clamei. Ele ouviu o meu clamor. Ele parou e mandou me chamar. E se Ele está me chamando, eu não vou mais precisar desta capa. A partir de hoje, ela está aposentada. Eu não preciso mais pedir esmola. Deus me visitou, o milagre chegou, e eu agora vou ser contemplado por Jesus. Andei carabalava xandecrais. Quando ele tira a capa, ele está dizendo, irmã Cristina, o meu milagre chegou, o meu sofrimento termina aqui e hoje. Hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para me agraciar, para me presentear. E aí então ele primeiro tira a capa, em segundo lugar ele se levanta e vai ao encontro de Jesus. Eu creio, irmãos, que naquele momento, eu creio que ele não apenas levantou, ele deu um salto, ele deu um pulo, ele disse, chegou o meu dia, não vou mais continuar sentado à beira do caminho, eu não vou mais continuar vendo culto apenas pela internet, eu quero estar lá, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero estar junto, eu quero estar presente. Não se conforme em continuar à beira do caminho. Respeito se você ainda tem medo da pandemia, mas nesta noite, coloca no seu coração, o meu milagre chegou. Tanto nós que aqui estamos e você que nos acompanha pela rede social, ao receber o milagre, vem aqui para agradecer.
porque Deus gosta de um coração grato, de um coração agradecido. Hoje o Senhor, irmãos, preparou essa oportunidade para dar também à sua vida um novo rumo, um novo momento, uma nova história. E nesta noite, eu tenho certeza que as coisas irão mudar. Falo com a autoridade do céu. Coisas estão começando a mudar, e se você pode crer, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. E se você pode crer, então estenda as mãos e diga: Deus, obrigado, eu recebo o meu milagre. Eu estava à espera do milagre, mas eu recebo agora, Deus. Eu quero que o Senhor verdadeiramente me ajude a dar este salto. Irmãos, a hora que você der o salto, me chame. A foto é por minha conta. Eu quero pegar bem na hora que os seus pés estejam deslocados da terra, porque quem recebe um milagre, ele não consegue ficar com o pé no chão, ele pula de alegria. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz a ele uma pergunta tão óbvia, e eu tenho um amigo que ele diria assim, é o óbvio ululante, de tão óbvio que é, não é? Jesus olha para ele, quem sabe ele ainda estava cego, não é? E ele chega assim, aí Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Muitas vezes a gente diz: Deus sabe de tudo, Ele sabe que eu preciso, e Deus sabe mesmo, irmãos, e Ele, se quiser, Ele opera no atacado, mas Ele gosta do varejo. Ele quer que eu e você contemos para Ele quais são as nossas necessidades. E nesta noite Ele está te dizendo: o que é que você quer que eu te faça? Qual é a sua necessidade? O que é que está te incomodando? O cego, óbvio, irmãos, olhou para Jesus e disse: Senhor, eu quero ver, que eu tenha vista. E aí Jesus, na mesma hora, disse para ele: então tá bom, vai, a tua fé te salvou. No primeiro momento, a impressão que a gente tem é que Jesus não ouviu direito, não é? Senhor, eu quero ver. Aí Jesus olha: tá bom, meu amigo, né? Que bom, então olha, vai, a tua fé te salvou. E aí, quem sabe, aquele cego pensa por alguns segundos: na verdade, o que eu queria era ver. O que eu queria era ter restabelecido a minha visão. Eu queria ter novamente a capacidade de enxergar. Mas Ele me deu algo muito maior do que eu podia imaginar. Ele me deu algo que é indescritível. Ele disse: vai, que a tua fé te salvou. Irmãos, salvação não tem dinheiro que pague, ouvimos hoje de manhã. Salvação é tudo que a gente precisa. E eu vou dizer uma coisa: é melhor ser salvo e ir para o céu cego do que ter 2 olhos e ir para o inferno. Eu trabalhei com um prefeito em Barretos, e um dia ele disse assim: eu estou defendendo uma tese. Falou para a secretária de meio ambiente, e ela era daquelas que gostava de abajular e tal, né? Tinha o prefeito como um ídolo. E aí ele disse para ela: olha, eu estou defendendo uma tese. Sério, prefeito, que tese o senhor está defendendo? É melhor ser rico com saúde do que pobre e doente. E ela: que interessante, prefeito. Oh, que coisa interessante, né? Ela nem se tocou, né? Tem hora, irmãos, que a gente ouve alguma coisa e não entende direito. A gente precisa fazer uma pausa, e aí Jesus olha para ele e diz: o que é? Você quer ver? Então vai, a tua fé te salvou. E aí, quem sabe, ele diz: oh, obrigado, Senhor, pela salvação.
Eu queria ver, mas pelo menos agora eu estou salvo. Eu posso continuar mendigando, mas agora eu estou salvo, né? Agora eu recebi uma resposta de salvação. Mas olha o que diz o final do verso 52. E logo viu. Então a salvação, irmãos, é a porta de entrada. A salvação é porta de entrada. Então Jesus, ele tem um compromisso comigo e com você de nos salvar. A salvação é a principal, é a porta de entrada, mas outras bênçãos acompanham a salvação. E depois que eu ouço que Jesus está passando, que eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, que eu clamo a Ele, que Ele me ouve, que Ele para e me chama e me diz, a tua fé te salvou, eu tenho convicção de que eu estou entrando para uma nova fase, para um novo momento na minha história, salvo, e agora outras bênçãos virão em decorrência da salvação. Como consequência da salvação, aí eu vou começar a enumerar. E aí tem um hino que diz, conta quantas bênçãos são estendidas da divina mão, né? Quantas bênçãos o Senhor tem para cada um de nós. Então nesta noite, irmãos, Deus tem um milagre para mim e para você. E quando ele viu, a Bíblia diz assim, olha, e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando você é salvo, quando você recebe um milagre, você sai do comodismo, você sai da beira da estrada, você sai do lugar onde você esteve assentado por muito tempo, apenas ouvindo o barulho, mas agora você também faz parte da multidão. Você agora está integrado à multidão. Antes do encontro com Jesus, era sentado à beira do caminho, ouvindo quem passava, ouvindo o barulho da multidão, mas agora ele se encontrara com Jesus, e este encontro proporcionou a ele a salvação e a visão, e como gratidão por tantas bênçãos, ele disse, agora eu quero fazer parte desta multidão, eu quero seguir Jesus, eu quero estar com Jesus. Vamos ficar de pé, e nesta noite, enquanto as nossas irmãs, elas têm mais um hino, eu quero crer, que você que está à espera do milagre, o Espírito do Senhor tem falado em seu coração agora. O Senhor está te chamando. O Senhor quer fazer uma parceria contigo esta noite. O Senhor está pronto para estender a sua mão sobre a sua vida e trazer uma resposta que, quem sabe, por muito tempo você vem carregando, você vem dizendo, mas este é o momento, esta é a hora, esta é a oportunidade.